Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projeto, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. O bate-papo de hoje eu conversei com Rafael Santos e falamos sobre indicadores em projetos. Ele tem uma vasta experiência com ferramentas da Microsoft, exatamente para mensurar o andamento do projeto, e trocou uma ideia aqui conosco sobre quais são esses principais indicadores que todo mundo precisa para monitorar um projeto. Fique nesse vídeo. Bom, pessoal, hoje o café é super especial aqui com o Rafael Santos. A gente vai bater um papo aqui sobre indicadores, como monitorar um pouco, a execução das atividades em projetos, e ele é fera nesse assunto. Rafael, obrigado por aceitar tomar esse café com inovação aqui com a galera do canal. Antes de a gente começar o assunto, dá-lhe café, muito legal. Antes de a gente começar o assunto de praxe, vamos dizer assim, se apresenta um pouco para as pessoas, quem é você, de onde você veio, o que você faz. Obrigado mais uma vez por aceitar esse bate-papo. Pô, Felipe, legal. Eu que agradeço o convite. É uma honra, um prazer estar aqui com você e conhecendo também o seu público, sua audiência. A gente acabou se encontrando há muitos anos no passado, né? E aí agora esse reencontro, e a gente acabou descobrindo até que tem algumas coisas em comum, assim, com relação à família, enfim, mas sim, não é assunto para outro vídeo, outro café. O meu nome é Rafael Santos. Eu sou um consultor de gerenciamento de projetos, não focado tanto na área do processo, mas sim na área de ferramenta, né? Então, uma das coisas que faz parte do meu dia a dia é sentar com as organizações, entender quais são os requisitos de negócio, como eles fazem para gerenciar os projetos, quais são os processos que eles estão utilizando, e tentar converter toda essa parte teórica de processos, procedimentos, em algo que a gente possa, de fato, mensurar em uma plataforma, né? Então, eu trabalho hoje com as plataformas da Microsoft, Microsoft Project, Project Online, Project for the Web agora, né? Power Apps, Power BI, enfim, Microsoft Teams. Então, eu trabalho com todo esse ecossistema da Microsoft para gerenciamento de projetos, né? Já venho trabalhando com isso há algum tempo e tenho também mídia social, essas coisas, onde eu procuro compartilhar um pouco das minhas experiências no dia a dia. Não, show de bola. Depois no final aqui o Rafael vai deixar todos os contatos dele, inclusive eu reforço, eu recomendo o canal dele no YouTube, que tem ali umas dicas bem legais ali de acompanhamento de projetos, mas ele já entra nesse assunto aí. Rafael, é o seguinte, eu sempre escuto por aí que gestão de projetos e tal, né, tem as ferramentas, o Scrum, gestão de portfólio, enfim, não importa ali os temas, mas uma coisa que é unânime entre a gestão é que precisa ter indicadores. Então, todo mundo fala isso e tal, que precisa ter, mas é difícil de encontrar. Às vezes a pessoa até tem na cabeça, mas não sabe calcular, não sabe exatamente como mostrar aquilo. Conta um pouco para a gente aí, um pouco da sua experiência aí, relacionado a indicadores. O que seriam esses indicadores? O que eles ajudam, no final das contas, a tomada de decisão ali da gestão? Ah, legal. Então, a ideia por trás dos indicadores é poder oferecer uma regra matemática comum que possa ser utilizada dentro da organização, que a gente possa medir o desempenho dos nossos projetos, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer essas medições através de diferentes visões. Você pode trabalhar. Tem diferentes maneiras de você fazer essa medição, e tem diferentes maneiras de você entender como aquilo é aplicável ao seu negócio, como aquilo pode indicar que o seu projeto está indo bem, está indo mal, ou então até uma coleção de projetos. O que acontece é que, assim, em muitas empresas, não existe uma parte do trabalho, que é o trabalho que você faz, que é entender o processo, entender as necessidades de negócio, desenhar o processo, para que possa ser algo que todo mundo use de maneira comum. Ou seja, independentemente de eu ter uma equipe com 5 pessoas, ou com 10 pessoas, ou uma organização com 1.000 pessoas, todo mundo saiba quais são as regras e como os projetos estão sendo medidos. Então, tem muitas organizações que elas deixam de fazer essa lição de casa, deixam de fazer essa parte de fundamento
e vão direto para uma plataforma, por exemplo. Ah, então eu saio usando, independente de qual seja a plataforma, eu posso até usar um Excel, por exemplo. Mas o pessoal sai usando, e aí o que acontece é que se eu tiver 5 gerentes de projeto dentro da organização, eu posso ter 5 pessoas usando 5 indicadores diferentes para falar da mesma coisa, né? Então, cada pessoa analisa e avalia os indicadores ou como está o andamento, o progresso do projeto, baseado na sua própria percepção. Então, a ideia de você poder ter esses indicadores no nível global, no nível organizacional, é justamente dar um passo antes, até antes de falar de ferramenta, é dar um passo antes, fazer todo esse estudo, toda essa análise, e poder tomar a decisão em conjunto, né, de maneira colaborativa, para poder determinar, olha, se um projeto, se a gente estiver falando, por exemplo, de progresso ou de prazo, se um projeto tem desvio, o que que é um desvio significativo para a gente, como empresa? É acima de 10%? É até 10%? Então, você estabelece essas métricas antes, define e valida isso com toda a organização. E até estou entrando aqui até no seu campo de atuação agora, né? Mas define Tudo junto, essas regras. trabalhamos tudo junto aqui. Exatamente. E aí sim você vai para uma parte de ferramenta para poder efetivamente, poder matematicamente calcular isso e deixar essa regra estabelecida lá dentro da ferramenta, né? Então, esse é um passo importante que precisa ser dado. E, infelizmente, muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Então, para quem está começando, para quem pretende fazer alguma coisa, para quem já tem alguma coisa, é legal validar primeiro com todo mundo, validar dentro da organização, com as áreas responsáveis, quais são as métricas que a gente vai ter, quais são os indicadores que a gente vai monitorar, qual é a regra de negócio de cada um deles. E aí, uma vez que isso está documentado e definido processualmente, a gente consegue transformar isso em um critério, utilizando um critério matemático dentro de uma plataforma, que aí pode ser a plataforma de escolha da organização. É bem legal pegar alguns pontinhos aí que você falou, né, só para a gente evoluir no assunto. Mas o primeiro ponto que você falou que eu achei bem legal foi que normalmente as pessoas vão direto para a ferramenta sem saber o que querem, né? E isso é bem comum, não só para indicadores, né? Que é aí agora mais minha área de atuação, vamos dizer assim. Às vezes, né, as pessoas querem fazer um projeto, ter uma metodologia de projetos, e a primeira coisa que eles fazem não é discutir o processo, ver o impacto, ver as pessoas, eventualmente ver ali o que precisa, né, de documentação. As pessoas já abrem o cronograma, seja no Excel, no Project e tal, e começa a falar, cara, não precisa entregar isso, assado, não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco vai evoluindo o projeto, como foi feito às pressas, aí vão surgindo mais tarefas, as tarefas vão apagando, aí o projeto já fica atrasado, as pessoas não sabem exatamente como tá. Então eu sempre comento, né? O primeiro passo de um cronograma não é abrir o cronograma, não é abrir o project, não é abrir a ferramenta. É você estabelecer o que é o projeto, estabelecer os processos, às vezes, da sua empresa antes de começar por esse ponto aí. E Pois uma é. coisa legal que você falou, que daí eu queria até ouvir tua opinião, e eu também sou muito defensor disso, né? A minha área é um pouco mais ali metodologias, né? Essa questão de PMO também, que eu gosto bastante. E às vezes as pessoas pensam que existe uma única metodologia que salva qualquer tipo de projeto. Então fazem um curso de Scrum e acham que o Scrum implantado ali na empresa naquele momento vai salvar. Ou não, acham que, sei lá, o mais tradicional vai salvar exatamente. Não existe uma única metodologia que salva qualquer tipo de projeto. Eu, inclusive, sou muito adepto ali a metodologias híbridas, né? Que você pegue, sim, ferramentas, que você conheça ali o seu cinto de utilidades e você utilize da ferramenta da melhor maneira possível. Eu entendo que indicador é mais ou menos a mesma coisa, né? Não existe lá indicadores bala de prata, né? Aqueles que salvam de qualquer jeito. Vai muito com relação ao negócio, assim, ao ambiente da empresa, o que ela precisa mensurar. Então, te passando a palavra, queria saber o que você acha disso e, principalmente, aí, se você pudesse listar, aí sim, né? Claro que a gente não está tendenciando a só usar esses indicadores, mas se você tivesse aí na tua experiência que falar alguns, 2, 3 indicadores aí, que assim, é quase que unanimidade, né? Todo mundo vai e pede para você, o que você listaria aí de indicadores principais? Não, legal. Eu concordo com você. Não dá para a gente poder pegar, por exemplo, uma empresa de engenharia que vai fazer projetos grandes. Às vezes você tem empresas que são de construção civil, ou eu já trabalhei com área de construção naval também, enfim. Então, não dá para você pegar uma empresa desse porte, né, que vai fazer um projeto que vai ter uma duração de 5 anos
e usar exatamente o mesmo indicador para que você usaria para uma empresa que vai entregar um projeto dentro de 2 meses, por exemplo. Que às vezes é o tipo de projeto que eu trabalho com bastante frequência, né? Que é pegar, entender a metodologia e desenvolver tudo isso dentro de uma plataforma. Então, é um projeto de tiro curto ali. Quando você olha esses tipos de negócio, você não vai conseguir usar o mesmo indicador para um negócio e para outro, né? Porque você tem as particularidades, você tem toda a questão interna do negócio. Então, é muito importante, como você falou, definir, na verdade, entender como o negócio funciona, para que a gente possa, em seguida, dar o passo adiante, que é definir, né, como que os indicadores melhor se encaixariam dentro daquela realidade. Com relação aos indicadores mais comuns, tá? Você tem indicadores que vão trabalhar em grupos, tá? Então, dependendo do tipo de organização, você tem diferentes grupos de indicadores. Normalmente, você vai ter aí 4 grupos principais. Então, você falou 3, eu vou falar 4, porque são 4 grupos principais. Como você havia comentado, né? Não existe a necessidade ou não é obrigatório que eu trabalhe com esses 4 grupos na minha organização, dentro do meu projeto. Pode ser que eu tenha uma necessidade aqui que eu vou usar um único grupo. Mas os 4 grupos principais são, e aí eu vou colocar em ordem que é menos comum para mais comum, que aí a gente dá mais ênfase aqui nos mais comuns, tá? Então, tem muitas empresas que analisam os desempenhos com relação a custos. Então, para a empresa é importante olhar para custo. Então, eu estou ali trabalhando com recursos humanos, recursos materiais, insumos e tudo mais, e eu preciso saber se dentro daquele orçamento que eu tenho, eu estou respondendo aquele orçamento de maneira adequada, estou gastando mais, estou gastando menos. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com essa questão de custos. E aí, trazendo um pouco para o meu mundo aqui, né? Eu uso muito, e faz parte do meu trabalho, usar o Microsoft Project, usar o Project Online e tal e tudo mais. Então, esse tipo de indicador a gente consegue extrair do Microsoft Project ou dessas plataformas de gerenciamento de projetos que estão ali mais alinhados ao ecossistema da Microsoft de maneira muito tranquila, porque as informações elas já são capturadas, elas são distribuídas no tempo e a gente consegue de fato capturar essas informações e criar os critérios matemáticos para calcular. Então, indicadores de custo é um dos grupos que a gente pode ter. Ele é menos comum porque nem todas as empresas conseguem capturar e manter essas informações dentro do project, digamos assim, ou dentro de uma plataforma de gerenciamento de projetos. Muitas vezes você vai ter empresas que usam ERPs, né? E aí você tem toda a parte financeira sendo controlada externamente ao projeto, então você não consegue manter esses indicadores ali com um nível de conformidade muito bom. Então, é por isso que eu falei que ele é um dos menos comuns, mas ele é um dos grupos que a gente pode ter. Um outro grupo importante também é o grupo de trabalho, né, que é o esforço. Isso é bem comum, você vai encontrar isso com mais frequência em empresas que são consultorias, tá? Por quê? Porque normalmente as consultorias elas trabalham vendendo horas para outras empresas. Então, eu preciso controlar muito próximo, de maneira bem aproximada, como que está o desempenho de horas ou como que está o consumo de horas dentro do meu projeto, para que eu possa efetivamente transferir essas horas ou passar essas horas para o meu cliente, de modo que ele possa acompanhar também esse consumo, né? E que a gente possa estar ali dentro do que foi acordado contratualmente, tá? Então, é um grupo também que é usado não com tanta frequência, mas com uma certa frequência. É você poder acompanhar o desempenho e o consumo de horas. E isso até te ajuda a analisar outras coisas que a gente pode trazer para dentro do projeto, como curva S, enfim. Mas é um grupo de indicadores aí bem interessante. Na minha realidade, no meu cenário, esse para mim, é um dos principais indicadores, porque eu preciso sempre acompanhar exatamente a quantidade de horas que estão sendo consumidas periodicamente com aquilo que eu tenho contratualmente, até para que, se a gente estiver consumindo as horas numa velocidade maior do que aquilo que foi esperado, eu possa informar o meu cliente, ele possa estar ciente disso, né? Possa estar de acordo com isso, e se eventualmente ele tiver que ter orçamentos, ou projetar, ou programar orçamentos adicionais
para consumo de horas que ainda vão ser necessárias no futuro, ele possa fazer isso com certa tranquilidade. Depois a gente tem os indicadores que estão relacionados a prazo e progresso do projeto, que são, assim, que todo mundo precisa, né? Porque os indicadores de prazo e progresso, eles vão dar uma dinâmica, eles vão mostrar para a gente como que nós estamos progredindo, como que nós estamos avançando com relação ao projeto, e se nós estamos entregando o projeto dentro do prazo que foi acordado. Aqui, Felipe, uma curiosidade que eu queria compartilhar e que eu queria trazer, que eu acho que é bem interessante, é que as pessoas muitas vezes confundem essa história de prazo e progresso, tá? E eu queria só entrar um pouquinho mais detalhado aqui para poder explicar um pouco isso e trazer um pouco mais de luz a essa discussão que eu acho que é importante, tá? A questão de prazo, ela está relacionada a estou cumprindo as datas que haviam sido acordadas, né? Então, se eu fecho uma consultoria com um determinado cliente para entregar um determinado projeto e nós temos contratualmente que entregar o projeto, digamos, no dia 30 de maio. Eu vou ter todas as tarefas que vão me levar até esse dia 30 de maio e eu tenho ali as datas que eu havia planejado finalizar cada uma dessas tarefas, né? Na medida que o meu projeto vai avançando, eu posso ter desvios nessas datas. Então, toda vez que eu comparo uma data acordada com uma data efetiva, com aquilo que está efetivamente acontecendo no cronograma, eu olho para prazo, tá? E isso é interessante por quê? Porque você pode ter um desvio de prazo numa tarefa que nem começou, numa tarefa do futuro, né? Então, hoje, eu tenho um problema em alguma coisa, eu empurro meu cronograma para frente, as minhas datas do futuro já saem, né, do trilho e não vão estar em acordo, não vão estar em conformidade com aquilo que havia sido planejado. Então, eu posso ter um desvio de prazo no meu cronograma para uma tarefa lá do futuro. Então, a ideia do prazo é essa, é sempre eu poder comparar as datas efetivas que a gente planejou, né, com as datas que estão acontecendo no cronograma. Enquanto que o progresso está relacionado efetivamente a quanto que eu estou avançando dentro da tarefa, né? Então, hoje eu tenho um progresso lá que eu posso medir, e aí eu vou vendo, olha, esse progresso ele está indo de acordo com aquilo que eu havia previsto até esse determinado momento ou não. Então, é muito importante a gente poder ter essa visão desses dois indicadores, porque o progresso ele vai me dar a informação se eu estou evoluindo na velocidade esperada, enquanto que o prazo vai me mostrar se eu estou respeitando as datas que haviam sido acordadas lá contratualmente, né? Então, é uma coisa interessante que a gente sempre tem que estar de olho e tem que saber discernir essas duas informações para eu poder tomar decisões aí quando eu preciso fazer alguma reunião gerencial, quando eu vou compartilhar um status do meu projeto, eu preciso saber discernir muito bem o que é uma coisa e o que é outra. E por fim, dentro dos 4 grupos que eu falei, o quarto grupo seria os indicadores que você tem, que são os indicadores que você pode até usar para a curva S, que são os SPIs, né? Então é o Schedule Performance Index, né? Se você for trazer aí do inglês, que é o indicador de valor agregado, basicamente, né? Então, ele também é um indicador muito bom, porque na medida que você vai consumindo o seu projeto, você também tem a possibilidade de analisar se a velocidade de consumo que você tem dos recursos do projeto estão em conformidade com aquilo que você tinha que ter até aquele momento. E aí o ESPI é bem legal, porque ele te dá essa visão como um indicador que quanto mais próximo de um você tiver, você está indo bem, né? Quanto mais longe de um para baixo, você não está indo tão bem. E você pode usar, inclusive, essas informações numa cronologia, né, num tempo, para você poder ir acumulando essas informações e gerar a curva S. Mas o indicador de SPI, de curva S, não é tão simples de ser feito, porque ele precisa de um acompanhamento mais próximo. Você precisa garantir que os insumos que vão ser utilizados para esses tipos de indicadores estejam de acordo, que você esteja fazendo o seu projeto e esteja analisando e executando o seu projeto de maneira adequada, para que esses indicadores possam apresentar para você também informações reais, informações fidedignas, né, que você possa confiar. E isso requer não uma experiência maior, mas assim, um processo melhor, as pessoas precisam estar mais bem treinadas para que elas possam lá na outra ponta obter essas informações
e, de fato, poder considerar aquelas informações como informações verídicas que possam ser utilizadas para a tomada de decisão. Por isso que não é um indicador que as pessoas utilizam com tanta frequência, né? O SPI, o Schedule Performance Index, o valor agregado, mas ele, se a gente tiver os insumos e saber utilizar esses indicadores de maneira correta, eles podem gerar um grande valor para a gente. Não, sensacional. Acho que a gente passou aí por vários grupos e bem detalhado aí, ficou uma aula basicamente para as pessoas aqui sobre os exemplos, né, de cada grupo. Então, poxa, obrigado aí. Eu acho que deixou bem exemplificado mesmo cada um deles. E aí, partindo para a próxima questionamento que eu queria fazer aqui contigo, tem a ver aqui com isso. Acho que eu vou tomar liberdade aqui de fazer duas em uma, né? Mas eu acho que elas estão muito ligadas, que é o seguinte. Primeiro que é a ferramenta, né? Que tipo de ferramenta que você mais usa, que você indica aí para as pessoas? Eu sei aí do seu trabalho junto com as ferramentas Microsoft em geral, mas eu queria, né, que você falasse quais são as principais e tal, e por que disso, né? Porque eu escuto por aí aquela galera ainda que fala assim, eu não vou usar o Project é aquela coisa ruim lá, aquela coisa antiga, aquela coisa que só funciona na construção civil, né? Eu sou de software, imagina, não funciona, eu sou num outro ramo qualquer, que esse negócio aí não funciona, não tem indicador, não tem nada. Então, a primeira coisa que eu queria que você explicasse um pouco aí para as pessoas quais são as ferramentas, né? E como evoluiu aí as ferramentas Microsoft, se o Project é aquele Project antigo, vamos dizer assim, que a gente conhecia. Eu, inclusive, né, talvez não, com certeza foi... Não, só não foi com certeza não, porque a primeira ferramenta de gestão de projetos que eu utilizei foi o Excel, né? Como todo bom... Exatamente. Se não começar pelo Excel, tem alguma coisa errada. E daí foi o Project, aí sim, né? Então conta um pouco para a gente aí de ferramentas em geral e se o Project é aquele antigo ou não. Já muita coisa evoluiu, inclusive deixar como lição de casa aqui para as pessoas, né, verem o quanto que andou aí. Legal, vamos lá. Bom, cara, é o seguinte, não é que eu puxo a sardinha para o meu lado porque eu trabalho com o Microsoft Project, né? Mas falando sobre o Project especificamente, nós temos, hoje a Microsoft ela oferece diferentes plataformas de gerenciamento de projetos que vão ser utilizadas de acordo com a necessidade, de acordo com a complexidade e de acordo com a experiência dos usuários, tá? Então, se a gente for começar bem simples, a gente pode usar o Planner, por exemplo, né? Que é uma plataforma simples para gestão de tarefas. Ela não tem nenhuma complexidade se comparada ao Microsoft Project, mas ela, de fato, está ali dentro do ecossistema do Microsoft 365 e permite que a gente possa catalogar as nossas tarefas, atribuir pessoas, determinar prazos, colocar informações e as pessoas vão ser notificadas, podem colocar isso dentro de um time, dentro do Microsoft Teams, enfim. Então, você tem toda essa funcionalidade de integração e é uma plataforma super simples que o cara não precisa ter nenhum tipo de treinamento específico, é muito intuitivo, ele vai lá e sai trabalhando, né? Então, é uma das plataformas que a Microsoft oferece. Se eu preciso subir um pouco a complexidade, porque o Planner ele não permite, por exemplo, vínculo entre tarefas, então eu gostaria de ter essa visão de vínculo entre tarefas, eu gostaria de ter as informações um pouco mais centralizadas, eu posso pensar em uma outra plataforma ainda dentro do ecossistema Microsoft, que é o Project for the Web. Então, o Project for the Web, ele é uma plataforma recente até, ele foi introduzido em meados de 2019, e ele é uma evolução do Planner, vamos colocar assim, né? Então, ele tem recursos adicionais, ele mantém os recursos do Planner com recursos adicionais, se a gente pode colocar dessa forma, né? Como, por exemplo, vínculo entre tarefas, mas ele tem a parte de você poder colocar os cartões, você pode distribuir os boards, só que você tem visibilidades e gráficos mais interessantes, e ele trabalha numa questão mais cronograma mesmo, né? Você pode ter a sua visão ali do gráfico gigante e tudo mais. Olhando para o futuro, o Project for the Web é a plataforma que a Microsoft, de fato, vai apostar suas fichas e vai colocar esforço de desenvolvimento, né? Então, hoje ele ainda não é robusto, como, por exemplo, é o Project Online, mas ele, de fato, é a plataforma que a Microsoft vai investir tempo olhando para o futuro
porque ele faz parte aí da família Power Apps, né? Então ele está dentro desse contexto Power e é o que a Microsoft de fato vai investir aí para o futuro, tá? Ele ainda não está tão disseminado, mas ele vai ganhando cada vez mais mercado, ganhando cada vez mais tração, e na medida que ele vai ganhando cada vez mais tração, ele vai também ganhando mais recursos, novas funcionalidades e etc. Se eu ainda preciso de algo mais complexo, porque eu preciso ter, por exemplo, linha de base, eu preciso analisar a parte de recursos, capacidade de demanda, que é algo que o Project for the Web ainda não tem, então eu posso ir e utilizar o Project Online em conjunto do Project Desktop, né, que as pessoas instalam ali na máquina. E eu tô falando isso porque são plataformas corporativas, né? Então, plataformas que a gente vai usar de maneira organizacional, né? Across the organization, ali para todo mundo. Então, você tem aí o Project Online, que é uma plataforma que já está estabelecida há muitos anos. Ela é toda baseada em SharePoint, mas ela oferece recursos robustos de gerenciamento de projetos, né? Então, se eu tiver que trabalhar, por exemplo, com linhas de base para eu poder criar os meus indicadores, que é o assunto desse bate-papo aqui, para eu criar os indicadores, eu preciso obrigatoriamente ter uma fotografia do meu planejamento. E essa fotografia do meu planejamento, ela vai estar disponível dentro de uma linha de base, né? Então, o Project Online oferece esse tipo de recurso para a gente. Se eu quiser analisar, por exemplo, como eu falei, capacidade e demanda de recursos, então vão entrar 10 projetos novos, eu preciso de 5 gerentes, 2 desenvolvedores e um engenheiro. Eu tenho essas pessoas, então eu posso olhar lá para o meu mapa de capacidade, e quando eu olho para o meu mapa de capacidade, que está baseado numa distribuição de tarefas no tempo, eu consigo saber se dentro dos próximos 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu tenho ou não disponíveis essas funções para executar esses projetos. De repente eu não tenho, então eu vou ter que pausar os projetos, ou eu vou ter que permitir a entrada desses projetos apenas daqui 6 meses, ou eu vou ter que talvez até contratar novas pessoas para poder absorver esses projetos novos. Então, se eu tenho esse nível de complexidade, esse nível de robustez, então eu posso ir para o Project Online, né? Hoje, de maneira geral, são as 3 principais plataformas da Microsoft para gerenciamento de projetos. Mas é importante mencionar aqui, o Felipe, que é o seguinte: a Microsoft agora, com essa Power Platform, né? Então você tem ali o Power Apps, Power Automate, Power BI. Então você tem toda essa possibilidade de desenvolvimento de aplicativos de uma maneira não convencional, que não requeira tanto código como nós estaríamos acostumados aí no mundo de software. Eu tenho visto cada vez mais empresas que desejam permitir que os seus colaboradores possam trabalhar na ferramenta de sua preferência, e aí você pode ter um aplicativo centralizado desenvolvido em Power Apps que possibilite o agrupamento dessas informações dos diferentes lugares, como se fosse um hub, tá? Então, por exemplo, né, para exemplificar aqui, eu posso construir uma plataforma de gerenciamento de projetos dentro do Power Apps, tá? Então eu vou ter ali o Power Apps e uma plataforma de gerenciamento de projetos. Só que os meus projetos, de fato, eles estão sendo gerenciados, por exemplo, no Project Online, no Project for the Web, no Jira, no Azure DevOps. Então eu vou manter, ou no Smartsheet, por exemplo, que ainda é uma plataforma bastante utilizada por organizações. Então, eu tenho plataformas fora do ecossistema Microsoft, onde as pessoas se sentem mais confortáveis para fazer a gestão dos seus projetos de acordo com a maneira que eles estão acostumados a trabalhar. E aí eu tenho uma ferramenta centralizada que basicamente faz o quê? Uma vez por dia, 2 vezes por dia, ela vai até a plataforma onde o projeto está sendo gerenciado, obtém as informações principais e traz para esse hub centralizado. E aí o meu executivo, as pessoas que precisam tomar alguma decisão, o time de PMO, ele não vai acessar no dia dele, de manhã o Project Online, à tarde o Azure DevOps e no final do dia o Gira. Ele vai acessar essa plataforma centralizada e essa plataforma centralizada ela tem essa responsabilidade de sincronizar com as plataformas externas, obter as informações e deixar tudo aqui. E aí você mantém as pessoas trabalhando nas plataformas que elas preferem, mas você centraliza essa informação num hub e até em relação a Power BI, a relatórios, dashboards e tal e tudo mais,
Ao invés de você ter relatórios que se conectem a 5 fontes de dados diferentes, ele se conecta numa única fonte desse Power Apps nosso centralizado e exibe as informações ali. Então, eu estou vendo cada vez mais essa possibilidade de uma gestão híbrida, onde cada time, cada equipe, dentro de uma mesma organização, trabalha com as suas plataformas preferidas, e a gente tem isso tudo centralizado, de maneira que quem tem que tomar alguma decisão, quem tem que analisar o que está acontecendo, possa ter uma visão centralizada e não ficar caçando coisas em diferentes lugares. Então, o Project ele não é mais aquele software que a gente instala e faz lá só o gráfico gigante e o percentual e não sei o quê, as potencialidades, vamos dizer assim, do Project e Microsoft em geral, ela evoluiu bastante, né? Bastante, cara. Muita coisa mudou. Assim, é claro que o Project, ele ainda existe da maneira convencional, tradicional, mas cada vez mais a gente vai vendo que as pessoas podem optar por utilizar uma plataforma que ela, como eu falei, se sinta mais confortável. O Project em si evoluiu bastante, mas você tem também agora outras plataformas, outros recursos disponíveis, e aí você abre esse leque de oportunidades, porque antes você perdia muito essa questão de gestão de projetos, porque você talvez tinha que forçar o cara a usar uma plataforma que ele não se sentia confortável, né? Que ele não gostava. E agora você pode falar, não, você prefere usar o DevOps? Você prefere usar o Smartsheet? Sem problema. Continua usando e a gente consegue obter essas informações, centralizar essas informações. E do nosso lado aqui, do PMO ou do lado executivo, a gente consegue ver o que está acontecendo e ajudar e auxiliar na tomada de decisão. E antes de a gente encaminhar para os finalmente, eu acho que o mais importante de tudo, né, Rafael, é que não importa a ferramenta, mas se do outro lado a gente não tiver pessoas engajadas, que forneçam as informações, que entendam, que nem você falou, poxa, hoje não tem mais desculpa. A pessoa pode usar o software que ela achar melhor. Então, assim, agora que a gente não está, vamos dizer, empurrando, né, nenhuma ferramenta, é o jeito que você quer. Mas atualize, por Exatamente. favor, né? Exatamente. Porque assim, no final do dia não é só apertar botão, né? O cara precisa, de fato, executar o trabalho que precisa ser executado, né? Dentro do que foi estabelecido ali no processo, dentro do que foi estabelecido na metodologia. Mas eu participei já de bastante projetos de implantação do Project Online, de uma maneira geral, e muitas vezes ele não dava certo justamente porque as pessoas não concordavam em utilizar aquela plataforma. E aí o cara começa a colocar uma série de empecilhos, o cara começa a falar que não funciona, aí a plataforma se sabota, né? Ou é sabotada, digamos assim. Então, hoje você tem essas diferentes nuances que podem ser utilizadas, diferentes soluções de contorno, e você consegue ter visibilidade de tudo. É claro que não é um projeto tão simples e fácil de ser feito, né? Mas ele é totalmente factível. Eu já participei de vários projetos que têm esse tipo de visão, e aí dá muito certo porque as pessoas continuam ali trabalhando com aquela plataforma que ele já vinha trabalhando há muito tempo, ele não tem que mudar nada, ele se sente confortável, se sente seguro, ele continua fazendo o trabalho dele direito, e a gente tem essa informação disponível, né, em tempo real, para que nos auxilie aí nas eventuais tomadas de decisão. Muito bem, muito legal, né? Ô, Rafael, só para a gente ir encaminhando para os finalmente, uma pergunta que eu sempre faço aqui, que as pessoas gostam bastante, é o seguinte: poxa, legal, eu tô com esse problema aí, eu quero estudar um pouco mais, sobre indicadores, mas também aí sobre as potencialidades, né, do Prost ou das ferramentas da Microsoft. O que você, que é uma pessoa que trabalha na área aí há um bom tempo, o que você indicaria para uma pessoa que está começando agora ou está migrando de área? Se você tivesse que falar temas, artigos, cursos, influencer, enfim, o que você quiser aí, o que você passaria aí de sugestões para uma pessoa que quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Ah, legal. Cara, olha, eu agora vou ter que fazer a minha propaganda aqui. Eu, Foi combinado, não, tô brincando. Eu sempre não, eu faço vou essa ter que pergunta. fazer, vou ter que fazer essa propaganda. O que acontece é o seguinte, Felipe, existe bastante conteúdo sobre Project na internet. Eu não acho que obrigatoriamente a pessoa que está começando já precisa ir lá e fazer um pagamento de um curso e tal e tudo mais. Tem bastante material disponível, gratuito, que a pessoa pode usar para ter uma referência, para poder começar a fazer um estudo, começar a ter um contato inicial. E aí, a partir dali, ela pode
olhar com esse conhecimento inicial e ver, beleza, qual é o caminho que eu quero seguir, e aí sim procurar um curso pago, porque o curso pago é importante porque ele tem toda uma metodologia. Muitas vezes, quando você tem conteúdos disponíveis na internet, eles estão muito esparsos, assim, então uma coisa não comunica com a outra, não tem uma sequência lógica. Por isso, qual que é a minha sugestão, tá? E aí, como eu falei, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Mas não tem nenhum gasto para ninguém. Eu mantenho um canal no YouTube já há muito tempo, que tem bastante vídeos. Eu falo bastante sobre essa questão do meu trabalho, do meu dia a dia mesmo, de situações que eu passo no dia a dia, e aí falo, poxa, isso aqui é legal, porque outras pessoas podem precisar. Daí eu vou lá, ou escrevo alguma coisa, ou faço um vídeo, tá? No meu canal no YouTube, eu tenho uma sequência, uma playlist, que é mini curso do Project, tá? Então ele é uma sequência de aulas, se eu não estou enganado, são 13 vídeos que falam ali o beabá do Project de maneira bem simples, tá? Então, cada aula deve ter aí por volta de uns 50 minutos, mais ou menos. E aí você tem a sequência, começando, criando o primeiro projeto, aí você tem que estabelecer os parâmetros iniciais e assim vai, tá? Então, é uma das recomendações que eu daria para quem está começando, por exemplo, com o Project, dá uma olhada lá, não é um material pago, é um material que está disponível de graça na internet, no YouTube. Tá? Então, o nome da playlist é Mini Curso do Project. Para quem. Aí, assim, além disso, eu tenho um blog, o blog é mais antigo do que o canal. Faz tempo que eu não escrevo lá, porque hoje o pessoal não lê muito, assim, não quer ler muito. Mas nesse blog tem um material histórico lá, arquivo, e tem uma série lá de posts que eu chamo de Project na Prática, que eu acho bem legal. Por quê? Porque eu dou um exemplo prático. Então, eu falo assim, gente, ó, hoje nós vamos criar um projeto para construir uma casa, por exemplo. Então, eu dou os parâmetros. Ó, o projeto é construir uma casa, a gente tem que fazer isso, 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 isso. Aqui está a EAP do projeto. Uma vez que eu dou esses parâmetros, o cara tem que ir para o project e começar a construir o cronograma. E no final, eu dou as respostas. Então, eu falo, ó, o nosso cronograma deveria começar na data tal, terminar na data tal, deveria ter um custo assim, deveria ter um custo assado. Então, esse material é um material em Word que o cara baixa para o computador dele e aí ele pode colocar numa tela e ir montando o projeto na outra. Eu acho que tem uns 4 ou 5 desses projetos na prática. Então, são 5 exemplos de 5 projetos diferentes que o cara pode usar para poder criar um projeto do zero, com base já em uma parametrização pré-definida, e no final ele tem que bater as respostas. Então, acho que é legal porque tem um gabarito ali que ele pode usar para poder ir se aperfeiçoando. Então, quando você junta o material do curso, do mini curso lá do Project, com esse Project na prática, os dois casam bem, porque teoria e prática, né? E um terceiro material que eu tenho, aí, assim, esse é pago, tá? Mas não é pago para mim diretamente. Em 2015, cara, acho que foi 2015, 2016, eu lancei um livro, que é um livro chamado Criando Indicadores no Microsoft Project, tá? Então, ele foi um livro lançado por uma editora chamada Alta Books. Eles compraram a ideia, me deram suporte, me deram um apoio, e aí, em conjunto com eles, a gente lançou um livro chamado Indicadores no Microsoft Project. E, basicamente, o livro, ele fala sobre como construir os indicadores, quais são os parâmetros que você tem que ter, porque o que acontece? Quando você faz um curso de Project, por exemplo, mesmo que você fizer um curso pago, o Project em si é um software muito extenso. E ele não é igual ao Excel, que você vai ali de maneira empírica e sai do outro lado. Você cria uma tabela, faz a soma e sai do outro lado. O Project não. O Project você precisa de um passo a passo, você precisa de um método para poder criar o seu cronograma. Senão você não tem como ter confiança nas informações que estão ali. Então, a parte de desenvolvimento de indicadores, mesmo em cursos pagos, ela é uma parte meio que negligenciada, porque o curso de Project é tão extenso que não dá nem tempo do cara dar uma navegada em indicadores. Ele teria que fazer um curso à parte, teria que ser um outro curso para o cara aprender a fazer indicadores no Project. Então, eu observei esse gap aí, né? Essa falta de conteúdo, e decidi escrever o livro. Então, eu escrevi o livro entre 2015 e 2016, e aí ele foi publicado, né? Como eu falei, pela editora Alta Books. É um livro também que está disponível se o pessoal procurar
criando indicadores no Microsoft Project, eles vão cair. Tem o livro físico, tem o livro digital, enfim. Não é um preço caro que a editora coloca para vender, e é um complemento adicional aí, é um conteúdo adicional a todo o material que eu já disponibilizei sobre o Microsoft Project. Show de bola. Eu vou deixar os links, né, aqui no primeiro comentário para quem quiser conhecer um pouco mais e tal, não só o livro, mas seu trabalho. Inclusive, eu reforço aqui, eu já indiquei muito o canal né, do Rafael para alguns alunos que me perguntaram sobre Project. Eu acho que é bem didático ali algumas coisas que ele fala. Rafael, só para a gente terminar, então, queria te agradecer por esse bate-papo. Muito obrigado aí pelas suas explicações, pela sua experiência. Queria te devolver aí a palavra para alguma consideração final e reforçar uma rede social, alguma coisa que você mais use, caso alguém queira entrar em contato com você, seja para alguma dúvida ou seja no quesito profissional mesmo, né? Então, obrigado mais uma vez. Não, legal, Felipe. Cara, eu que agradeço o seu convite. Foi um grande prazer, uma grande honra participar aqui com você. Qualquer dia eu vou estar em Sorocaba, daí eu vou lá na Facens fazer uma visita Vamos lá para tomar um o café pessoal, aí, hein? porque a minha família tá toda lá. E, cara, assim, com relação à rede social, eu não sou um cara que usa muito rede social. Eu tenho o YouTube, que é o meu canal, que eu publico os meus vídeos, né? O pessoal pode procurar por mim, é Rafael, com PH o meu nome, Santos Net. O Rafael Santos já estava ocupado, então botei um net ali no final. Esse é a minha rede social principal que eu uso para publicar os vídeos e tal e tudo mais. Eu uso o LinkedIn, claro, é Rafael R. Santos, no LinkedIn. O R de Rodrigues, então é Rafael R. Santos. E eu uso o Instagram também, que é o mesmo do LinkedIn, é Rafael R. Santos. Então é onde eu uso, sim, mas não uso tanto a rede social, não. O YouTube é onde eu publico mais conteúdo. Mas se o pessoal quiser bater um papo, tirar uma dúvida, pode me procurar, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu sempre estou de olho, assim, né? Chega a mensagem ali, eu respondo. Mas não sou tão ativo, não. Beleza. Muito obrigado, Rafael. Valeu mesmo aí por esse bate-papo e até a próxima. Valeu, Felipe. Obrigado pelo convite e um grande abraço aí a todo o pessoal que acompanha você, o seu trabalho aqui, que é um trabalho muito bacana. Espero que você continue crescendo, continue compartilhando aí para poder ajudar a comunidade e ajudar as pessoas a se desenvolverem, gerenciar os projetos, enfim, conseguir construir uma carreira melhor e sermos melhores profissionais. Esse é o intuito aqui, a gente ajudar pessoas a entrarem nessa área, nesse mundo. Valeu mesmo, hein? Legal, valeu, um abraço.